E hoje é 1º de abril e não é mentira que nós vamos falar como viver, como evitar o burnout. Muito bom dia, boa tarde, na verdade. Para você que está abrindo a gravação, peço para você um pouquinho de paciência para que a gente possa começar o tema assim que as pessoas comecem a entrar. Já temos aqui algumas pessoas chegando, muito boa tarde. E hoje é dia de falar como evitar o burnout. Então vamos dar uma retomadinha. O que é o burnout? Burnout é um estresse crônico. O que é crônico? Crônico é algo que se prolongou ao longo de um tempo sem conseguir ser tratado. Então o burnout é um estresse crônico que não conseguiu ser bem gerenciado. E o burnout, esta classificação, só pode ser usada para eventos que ocorrem no ambiente laboral. Então, se você está exausta, se você é cuidadora de algum familiar, os seus sintomas podem ser idênticos e devem ser tratados da mesma forma que eu vou falar aqui, apenas não pode se chamar burnout. Bom, deixando isso claro, a ideia hoje é a gente falar um pouco menos sobre o burnout, que já falamos em outra live há 2 semanas, falar um pouco menos sobre os fatores que a gente pode melhorar, como falei na semana passada com a minha amiga Flávia Machado, sobre a comunicação, não só a comunicação externa, mas de você perceber a sua comunicação interna, os seus sinais que o corpo vai dando e a gente normalmente vai ignorando, mas é falar como evitar, como ter uma vida que possa promover uma qualidade de saúde física e mental. Então eu já vou avisando vocês, eu não sou uma influencer, mas eu estou aqui comunicando alguma coisa para vocês. Eu quero que vocês saibam que eu não sou adepta do estilo acorda, faz atividade física, cozinha o seu próprio almoço, leva os filhos para a escola. É exatamente isso que às vezes leva a gente ao burnout. É um enorme desafio colocar nas 24 horas tudo o que a gente precisaria e precisa fazer para ter uma vida saudável. Mas a minha mensagem aqui é vida real. Não é fácil. Se você tem filhos pequenos é mais difícil ainda, porque eles querem, precisam e merecem atenção. Mas eu quero ir trazendo aqui pontos muito factíveis de você realizar que vão ajudando você a construir uma vida mais saudável, mais leve, para ir evitando que você parta do estresse funcional que todos nós temos para um estresse crônico, desembocando em sintomas tão graves como é o burnout. Então, dito isso, eu gostaria de falar que em saúde física e saúde mental não existe bala de prata. Não existe uma única ação, não existe um único alimento, não existe uma única atividade que vá te impedir de ter um problema de saúde mental e nem de saúde física. É uma construção e a gente tem que ir adquirindo essa percepção do quanto é importante a gente ir montando esse Lego para a gente realmente ter uma vida mais leve, mais plena dentro das nossas atividades. Então, primeira coisa que eu queria trazer para vocês. A gente respira 23 mil vezes por dia. A gente não come essa quantidade de tempo, só para vocês terem um parâmetro. A gente consegue ficar 58 mil minutos sem comer, mas a gente não consegue ficar 2 minutos sem respirar. Então é muito importante a gente dar importância devida à respiração, porque a respiração é uma enorme ferramenta de controle de gestão de estresse. Então, aprender a respirar corretamente, não respirar pela boca e sim respirar pelo nariz. Por quê? Porque tem funções específicas da respiração que vão ser potencializadas quando a gente respira pelo nariz. E quando a gente se sente nervoso, a gente tende a dar aquela respirada funda, porque a gente instintivamente sabe que a respiração pode nos trazer uma regulação hormonal. Mas normalmente a gente respira fundo quando já ficou nervoso, quando já está estressado. E a ideia é que vocês aprendam a usar a respiração
como um exercício que vai regulando o seu sistema simpático e parasimpático. Nós temos um sistema neurológico, um que chama simpático, outro que chama parasimpático. E o simpático não é nada simpático. O simpático é o sistema que nos deixa alerta. Pensa no homem das cavernas que estava sempre de olho se o leão ia chegar e atacar. Esse sistema nos deixa num sistema de luta ou fuga. Você está sempre alerta, sempre preocupado, sempre de olho, e isso despeja muito cortisol no nosso organismo. E o cortisol causa uma série de danos. Então, o sistema parasimpático é aquele sistema, pensa depois da feijoada, que você fica relaxado, com soninho, o corpo entra naquele sistema para ele poder fazer a digestão. Então a dica aqui é, o ideal é que a gente saia, a gente não está mais na época das cavernas, que o leão está toda hora chegando, embora o chefe esteja chegando, o filho esteja chegando, o cliente esteja chegando, mas a ideia é que a gente opere mais no sistema parasimpático. E como a gente faz isso? Não é tomando Rivotril, é exercitando uma respiração de forma frequente, fazendo exercícios frequentes de respiração que ajudam você a comunicar para um nervo que se chama nervo vago, que sai do cérebro e desce por toda a coluna, e várias inervações pelos órgãos, por isso que quando a gente fica nervoso a gente tem até um enjoo, algumas pessoas vomitam ou tem ânsia de vômito, para trazer calma para o seu organismo. Então, quanto mais tempo nós ficarmos no sistema parasimpático, que não é o soninho depois da feijoada, é um sistema de funcionamento menos no alerta, melhor. Então aqui eu quero ensinar um exercício respiratório para vocês, que vocês, se fizerem várias vezes ao dia, é como a musculação. Infelizmente, a gente não fica no shape depois de uma semana, nem depois de um mês na academia. E esse exercício, ele também vai ser uma musculação, entre aspas, para vocês começarem a praticar e vocês trazerem o seu regime de funcionamento mais para o sistema parasimpático. É simplesmente, é muito simples e muito fácil. Então, você respira em 4, devagar, né? Em 4 segundos, prende em 4 e solta em 4. Ao fazer isso por 1 minuto e várias vezes ao dia, veja, gente, é 1 minuto. Você pode ir no banheiro do seu trabalho, abaixa a tampa, senta, fecha a porta, faz, volta a trabalhar. Depois volta lá, faz de novo. Se você fizer várias vezes ao dia, ao longo do tempo, você vai estar comunicando para o seu nervo vago que o leão não está chegando, mesmo que o chefe esteja chegando, que o cliente esteja ligando e que o filho esteja gritando, mãe, você vai estar comunicando para o seu nervo vago que está tudo bem. É também uma forma da gente reagir às coisas que acontecem no nosso dia a dia. E ao longo do tempo, o seu sistema vai ficando mais tempo em parasimpático para deixar ficar em simpático, no regime simpático, naquela hora que você quase bate o carro, que você leva aquele susto, ou que o cliente liga e fala, vou cancelar o pedido, você, peraí, não, vamos conversar. Você vai só para o sistema simpático quando de fato for necessário. Porque hoje nós somos muito ansiosos. Infelizmente, a vida moderna, a vida contemporânea, nos leva a um sentimento de ansiedade permanente. E o que é a ansiedade? É você antecipar o futuro, é você estar preocupada com alguma coisa que pode acontecer. Então é você trazer pensamentos catastróficos, porque ninguém antecipa a gente de férias nas Maldivas. Antecipa, não vou conseguir pagar o boleto, meu filho sofreu um acidente, por isso que ele não tá me ligando, meu marido atrasou, acho que ele foi assaltado. É isso que a ansiedade nos traz. Então exercitar este tipo de respiração vai te deixar mais tempo no seu sistema operacional parasimpático, evitando que você fique com essa descarga de substâncias que a gente fica quando quase bate o carro, quando recebe uma notícia difícil. Então, como evitar o burnout? Primeira coisa, respiração. Exercite essa respiração várias vezes ao dia e você vai perceber que ao longo do tempo você vai começar a ter um pouco mais de controle emocional.
Segunda coisa, sono. A gente hoje fica conectado muito tempo, conectado em telas, conectado em computador, e tem que ter um momento em que a gente comece a desligar dessa hiperconectividade para o nosso corpo poder funcionar normalmente, começar a se desconectar, trazer calma para a nossa mente, para que a gente possa deitar e entrar no sono. E sono não é apenas pegar no sono, mas é o que acontece durante todo o sono. Se a gente não fizer o que é chamado de higiene do sono, de começar a se desconectar algumas horas antes do horário que você vai dormir, de não fazer uma atividade física intensa que libere muita endorfina no seu corpo também no final do dia, você poderá pegar no sono, porque está cansada por uma série de razões, mas você não vai ter as etapas do sono, que são várias. E em cada etapa do sono, o nosso cérebro ele pratica algumas operações fundamentais para a gente manter uma boa qualidade mental, neurológica e de saúde mental. Então, durante o sono existem etapas que a gente sonha, mesmo que a gente não se lembre. Existem etapas do sono em que está sendo feito o detox, a desintoxicação do sistema. Assim como a gente evacua e faz xixi, que é a liberação de tudo aquilo que o nosso corpo não precisa usar, o cérebro também faz essa liberação, mas é em determinadas etapas do sono que ele faz isso. Então o sono ele não serve só para a gente descansar. O sono serve para você desintoxicar o seu cérebro, para você consolidar os aprendizados do dia, para você metabolizar, digerir as emoções vividas durante o dia. Mas daí isso não acontece com a emoção que você viveu, acontece de uma forma metabólica que você esvazia o seu copo para você começar com o copo vazio no outro dia, senão você já começa irritado, e isso é o caminho para o estresse. Então um bom sono não é só dormir a noite inteira ou peguei no sono assim que dormi, é um sono que cumpre essas etapas para poder cumprir todas essas funções. E isso a gente só consegue se a gente permitir que o nosso cérebro comece a desligar no final do dia para chegar no sono e cumprir essas etapas. Então o sono, na verdade, ele começa quando a gente acorda. Quando a gente acorda, a gente deveria, pensando no homem das cavernas, né? Ele acordava, saía da caverna, pá, sol nos olhos, luminosidade nos olhos. A gente tem umas células aqui na base da nossa retina que quando a gente recebe a luz solar, na primeira hora que a gente acorda, tem que ser na primeira hora para isso acontecer, quando a gente recebe, não é olhar para o sol, é receber a luz solar, é ativado no nosso corpo, é liberado no nosso corpo uma quantidade de adrenalina, de endorfina, de cortisol, que nos dá aquele pique para começar o dia animado. Vocês já perceberam que em dias nublados a gente fica um pouquinho mais melancólico, menos animado. É isso, a luz solar ela faz isso. Mas ela não faz só isso. Ela também liga um reloginho no nosso corpo. Nosso corpo é perfeito, né? A gente aqui não sabe conduzi-lo da melhor forma possível. Liga um reloginho que dali a 12 ou 14 horas vai começar a liberar melatonina no seu corpo. E se vai começar a liberar melatonina, você vai começar a ter sono na hora certa. Então, se a gente consegue se relacionar com o sono, com a higiene do sono, com o acordar de uma forma mais funcional, a gente vai perceber que esse ciclo circadiano se completa de forma muito eficiente. E para ter um bom sono, a gente deve evitar uma atividade física muito intensa. A gente deve evitar o álcool, porque o álcool ele relaxa, mas ele não permite um sono com todas essas etapas. Ah, mas hoje é meu aniversário, quarta-feira passada foi meu aniversário. Tomamos vinho à noite? Tomamos vinho à noite. Recebi meus netos, recebi meus filhos.
E é uma vez. Por isso que no começo eu falei, gente, vocês não vão ter aqui alguém dizendo que o ideal é fazer uma gincana de coisas que às vezes a gente não consegue incluir no nosso dia a dia. Aqui é vida real. Então, o álcool não é legal para dormir. E para você ter um sono bom, o que dizem os especialistas? Que o ideal é uma temperatura mais amena no seu quarto, por volta de 18, 20 graus, que você use uma cobertinha, mas que isso te induza a um sono melhor do que um quarto muito quente. Tem dois fatores que regulam fortemente a qualidade do nosso sono: a temperatura e, desculpem que eu ia fazer dois assim, a temperatura, e o segundo é a luminosidade. Então, aquele LEDzinho do decodificador da sua TV ou de alguma coisa que esteja por ali, de algum relógio, não são legais, porque mesmo que a gente não abra o olho durante o sono, essa luz vai dar uma leve despertada e tirar a gente daquele nível de sono, dependendo da profundidade que ele está, que vai ter algumas funções, como eu acabei de falar. Então, nós já falamos aqui sobre respiração e falamos sobre sono. Terceiro, alimentação. Quando a gente fala em alimentação ideal, fala-se na dieta, mediterrâneo, mas basicamente a alimentação ideal é a comida de verdade, é o velho e bom PF, que tem ali uma proteína, que é a carne, que tem um carbo, que é o arroz, feijão, uma salada, alguns legumes. Essa é a refeição ideal. Eu não sou nutricionista e não prescrevo dieta, mas basicamente essa alimentação que traz aquele conceito: desembrulhe menos e descasque mais. Então, tudo aquilo que você descasca, uma fruta, uma verdura, produtos que você encontraria basicamente na feira, né? Frutas, legumes, verduras, carne, peixe, frango, são a refeição que a gente deve privilegiar. Ai, mas domingo eu costumo comer uma pizza. Joia, reúna-se com a sua família, com seus amigos e come uma pizza, é uma vez. A gente não vive pela exceção. O que é exceção não é regra. Então, se você tiver uma boa alimentação, mas o que isso interfere no burnout, no estresse? Porque uma alimentação inflamatória, com muita gordura, não a gordura boa que vem de um azeite, de um abacate, de alguns alimentos que têm uma gordura boa, mas açúcares. O açúcar já está relacionado a doenças inflamatórias. O açúcar inflama o nosso corpo e existem uma série de transtornos que estão ligados a um corpo inflamado, como transtorno de ansiedade, transtorno como depressivo, estão ligados, inclusive as demências, Alzheimer ou demência senil, estão ligadas a um corpo mais inflamado. Então a ideia é a gente trazer aqui que uma alimentação mais saudável, com algumas exceções, tá perfeito. Você vai estar trabalhando para prevenir o seu estresse e prevenir que você chegue a um burnout. Então vocês estão vendo que todas essas coisas, elas não custam, você não está comprando nada além do que você já faz. É você mudar os hábitos. E é fácil mudar hábito? Não é. E mais no fim, eu quero falar sobre mudança de hábitos, porque basicamente o que eu vou trazer aqui para vocês, como uma gestão para prevenir o burnout, consiste em mudança de hábitos. Então já falei aqui na respiração, no sono e na alimentação. Vamos falar agora sobre atividade física, a famigerada atividade física. Eu sempre compartilhei com vocês aqui no meu perfil como eu tive uma vida muito sedentária ao longo da vida. Para mim era faca na caveira, altas entregas, altas metas, alta performance. E trabalhando com comércio exterior, não, tem que começar a trabalhar a hora que o cliente começa lá fora, 4 horas da manhã. Ah, mas no fim do dia ainda está terminando os embarques de frutas que eu fazia para o exterior. E aí eu ia justificando
que eu nunca parava, que eu nunca fazia uma atividade física, que eu não interrompia ali no meio do meu dia, quando a fruta estava sendo colhida e o cliente já tinha ido dormir lá fora. Não podia. Então, atividade física para mim foi sempre um grande desafio inseri-la na minha rotina. E quando eu tive um burnout, no qual eu quase perdi a vida de verdade e me tornei imunodeficiente por conta dele, eu fui fazer hipnoterapia. Busquei algumas coisas e fui fazer hipnoterapia e entendi onde nascia aquele meu comportamento que eu chamo de faca na caveira e fui tratar isso e consegui mudar isso. Então, a atividade física deixou de ser um desafio, porque eu passei a ver a vantagem de eu me cuidar. E neste momento da minha vida, os meus filhos estão casados, têm filhos, eu consigo inserir isso na minha rotina. Embora eu não poste isso sempre, mas eu consigo inserir isso com muito mais disciplina do que eu já tive um dia. Mas, de maneira geral, eu tinha a ilusão que só eu que não gostava de atividade física. E depois que comecei a fazer, eu faço com um personal trainer, e ele fala que o índice de pessoas que se matriculam em academia e não faz é gigantesco. Que contrata o personal, mas liga falando, hoje eu tô com dor no pé, hoje eu tenho uma reunião, não posso fazer, é muito grande. Então eu vejo que o desafio da atividade física é grande, acredito eu, que para boa parte da população. Quem faz porque enxerga valor naquilo. E ao realizar atividade física, você está cumprindo uma série de funções que não são só músculo-esqueléticas. Ao fazer atividade física, eu fiquei com a minha parte cognitiva muito comprometida quando eu tive o burnout e depois porque eu tive um choque séptico. São dois fatores que impactam muito fortemente na nossa capacidade cognitiva. E daí, um neurologista me falou, comece a caminhar um pouquinho na medida do que você consegue e vá aumentando. Porque hoje se sabe que o nosso intestino é o segundo lugar do nosso corpo, é o primeiro depois do cérebro, a ter a maior quantidade de neurônios. E para isso você precisa ter uma microbiota, que são os bichinhos normais do nosso corpo, porque nós temos bichinhos na boca, temos bichinhos no intestino. Esses bichinhos que fazem parte do que se chama microbiota, é aquele ambiente dentro do intestino, onde também são metabolizadas algumas coisas, ela precisa estar boa. E se você tem, aí a gente começa a amarrar os pontos que eu venho trazendo. Se você tem uma alimentação inflamatória, a sua microbiota não está boa. E o que acontece quando a microbiota está boa e você ativa essa microbiota caminhando? O eixo intestino-cérebro se comunica melhor e esses neurônios funcionam melhor. E olha, eu vou dizer para vocês, eu aderi ao que o médico falou porque eu fiz faculdade de ciências biológicas, então isso não era assim uma coisa, puxa, nunca ouvi falar nisso. Mas mudou a minha vida. A hora que eu comecei a caminhar e tomar alguns suplementos que ele me prescreveu, a minha mente começou a funcionar melhor e eu fui me recuperando. Então, a atividade física não tem só todas as funções benéficas que ela tem, mas ela também ajuda, porque quando a gente começa a ficar estressado, a gente começa a ter uma dificuldade terrível de memória, de concentração, e isso reduz as nossas entregas e a gente vai ficando mais frustrado e preocupado com a nossa alta performance. Então, respiração, sono, alimentação, atividade física. Nós estamos falando aqui sobre como prevenir o burnout. Cumprindo essas funções, como eu falei, hoje eu tenho filhos adultos, com netos, não tenho que chegar em casa, sou viúva, não tenho que chegar em casa e ficar fazendo muito jantar, muita coisa para eles. É mais fácil inserir alguns hábitos, mas nem sempre foi assim. E eu sei que pessoas que têm, mulheres, pais, que têm crianças pequenas, e o que é uma criança pequena? Acho que até um bom tempo ela ainda precisa muito dos pais. Fica difícil inserir isso todo dia, mas começa devagar, começa fazendo uma vez por semana e verdadeiramente falando, não, eu vou pagar o preço para ver a minha melhora. Aos poucos, se você vai sentindo uma melhora, você fala, pô, vou fazer 2 vezes por semana. 3, para sair da estaca zero, já é considerado muito bom. Procure inserir de forma
prazerosa, algo que você goste de fazer. Eu odeio fazer esteira. Para mim é caminhar na rua, vendo as coisas passar. E a caminhada, ela tem um outro fator. Para quem é ansioso, com aquele pensamento acelerado, caminhar na natureza, num parque, por exemplo, ao ver as paisagens passando, o seu cérebro, sabe o que ele entende? Ele entende que aquilo é resolução de problemas, páginas viradas. Não é brincadeira, gente, isso. Eu sou pós-graduada em neurociência. O cérebro entende isso, por isso que algumas esteiras têm na frente aquela televisão com paisagem passando. Você está comunicando para o seu cérebro que está passando e isso reduz níveis de ansiedade. Então a gente começa aqui a amarrar vários pontos da alimentação, da atividade física que contribuem. Estou mostrando para vocês como contribui para o gerenciamento de estresse. Autocuidado. Então nós falamos respiração, sono, alimentação, atividade física. Autocuidado. O que é autocuidado? É você cuidar de você. Ninguém tem que cuidar melhor de você do que você mesmo. E essa foi uma grande negligência que eu cometi. Não cuidar bem de mim mesma. Não praticar essa interrupção, essa pausa necessária. Ninguém tem que trabalhar horas contínuas. Faz uma pausa, levanta, vai tomar um café, conversa com um colega, respira fundo, toma uma água. A pausa, quando você sente que você já não está mais performando, não está rendendo, ela é necessária várias vezes ao dia. Não é só levantar para ir ao banheiro, é levantar para dar uma esticada, para dar uma respirada, para trazer de volta a concentração que se perdeu. O autocuidado é você fazer uma massagem, fazer uma yoga, sair para jogar futebol com os amigos. Coisas que tragam uma sensação de prazer, de você estar cuidando daquilo que é necessário para você ter o bem-estar. Então o autocuidado é fundamental para a gente se manter funcional e é um gerenciamento de estresse. Quando a gente fala em gerenciamento de estresse, existe uma quantidade muito grande de aplicativos que nos ajudam a gerenciar o estresse. Aplicativos que mensuram emoções, pensamentos, funções corporais. Então procurem aplicativos de gerenciamento de estresse. Vai ser importante vocês terem existem aplicativos de meditação. Procurem ferramentas que combinem com vocês, porque o autocuidado é mais uma ferramenta para a gente prevenir o burnout. Hobbies. É fundamental a gente desenvolver um hobby. E hobby não é, mas eu tenho que comprar raquete de tênis, pagar um professor. Não precisa ser algo que você pague. Pode ser mexer numa planta, pode ser lavar o carro. Já viram como os homens adoram ficar lá lavando o carro, polindo? É uma terapia naquele momento para eles. Então procure um hobby, procure atividades que te tragam esse relaxamento. Sabe aquela coisa que você fala, nossa, enquanto eu fiquei fazendo isso, nem pensei em nada. É disso que a gente precisa, esse esvaziamento de copo para a gente poder ter uma boa funcionalidade e sair dessa zona do estresse, desse estado alterado que fica despejando no nosso organismo substâncias e que não nos fazem bem e nos levam ao burnout. Mas existe também, aqui eu quero trazer para vocês um exemplo que é muito forte em mim e que me levou ao burnout. Foram os meus comportamentos e que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque quando eu recebo no meu consultório mulheres com burnout, elas falam, nossa Denise, a minha vida é muito parecida com a sua, você andou me pesquisando, você andou me investigando, porque você está falando tudo que eu faço. Elas se reconhecem quando eu conto essa história. Então quando a gente fala em limites, limite não é trabalhar menos, mas é o que eu acabei de falar. Quando você faz uma pausa, você coloca um limite. Eu tô cansado, eu não tô conseguindo mais operar, deixa eu dar uma parada. Você recarrega, e não precisa meia hora, você recarrega em alguns minutos, 5 minutos, 10 minutos. Você recarrega a sua bateria. Mas quando a gente fala em limites, são 2 limites que eu quero trazer aqui para vocês. É o limite de você com o outro, quando o seu
chefe, o seu sócio, o seu cliente te pede alguma coisa que é impraticável para você, que não vai ser bom você fazer. E aí, boa parte das pessoas tem uma dificuldade muito grande de falar não. E saber colocar esse limite é fundamental para você manter a sua saúde mental e física, porque uma não está separada da outra. Mas eu falei que existem 2 limites. É o limite de você para você mesmo. De você para você mesma. De você não esticar esse elástico até que ele arrebente. Porque o meu elástico arrebentou. Um belo dia eu acordei, me sentindo muito mal. Dei entrada no hospital com 100% dos 2 pulmões com pneumonia e já em choque séptico. Eu já dei entrada em choque séptico. Eu já tinha me tornado imunodeficiente ao longo de 3 anos de estresse, que o burnout foi sendo construído, porque eu nunca soube colocar limites em mim mesma. Não estava mais aguentando de dor de coluna de tantas horas sentada. Vai fazer um alongamento, vai esticar, vai fazer o quê? Compra uma cinta térmica, fica em pé, põe uma pilha de dicionários, o laptop fica em pé com cinta térmica para aliviar a dor e continuar trabalhando. Eu nunca achei isso errado, gente. E hoje eu olho e falo, que louca, né? Porque o corpo tá gritando, não tá mais aguentando e você não está colocando os limites de você para você mesma. Então, aprender limites é um dos comportamentos que você performa melhor quando você esvazia aquele copo que está cheio e retoma. O medo da gente, não vou ser alta performance, e as minhas entregas, onde é que ficam? Outra coisa, saber delegar. Então, se você é funcionário, você está recebendo um volume de tarefas. Se está acima do que você pode conversar com o seu superior para delegar ou dizer que ali não está dando tempo de fazer tudo o que foi dado para você fazer. A preocupação da gente é sempre com essa auto-performance, com as altas entregas. E não é uma coincidência que pessoas que têm burnout são pessoas que fazem altas entregas, que são preocupadíssimas com uma alta performance. E eu não estou aqui dizendo sobre um chefe tóxico ou um ambiente tóxico. Este é um dos grandes fatores que levam pessoas ao burnout. Mas eu estou trazendo aqui as ferramentas para você lidar com o estresse do seu trabalho, da sua vida corriqueira e enxergar os limites. Até que ponto todo mundo tem boleto para pagar e eu sei disso. Eu não quero ser aqui leviana de falar não tolere isso e pronto. Mas assim, eu estou trazendo ferramentas para vocês utilizarem de gerenciamento de estresse e como você se posicionar com limites dentro do que é possível você fazer. Eu posso fazer por você o que você pode fazer por você, te trazer as ferramentas. Eu não tenho como mudar o seu chefe, mas estou aqui te entregando o que eu entrego em mentorias pagas por executivos para que vocês tenham cada vez mais ferramentas. Sobrecarga. Aqui a gente tem um problema que atinge muito as mulheres. A gente, como mãe, pode estar errando gravemente na educação dos filhos se a gente pede para a filha ajudar a lavar a louça e o filho fica vendo televisão. O que ele está entendendo? Ele está entendendo que não é com ele, que ele recebe comida pronta, roupa lavada, mas não é com ele. Isso é culpa de uma educação que a gente dá. Eu fui educada assim, éramos 3 meninas, as meninas ajudavam a mamãe e os meninos ficavam brincando. Era outra época. O que eu digo é que a gente tem que cada vez mais olhar que uma casa é uma comunidade, todo mundo se beneficia da casa limpa, da roupa lavada, da comida pronta, todo mundo precisa ajudar. Mas a gente normalmente, mesmo que tenha um companheiro muito cooperativo, que toma a iniciativa em alguns pontos, tem uma série de outros pontos que a mulher ainda fica no comando. Ele pode fazer supermercado, mas é você que fez a lista. Ele tira a roupa do varal porque você falou, vai lá e tira a roupa do varal que eu vou fritar bife, né? Então, é a gente também sair desse lugar que fica protagonizando tudo e deixa o companheiro fazer, deixa ele perceber que tem que fazer. Se não perceber, você fala e depois você cobra que ele
tome a iniciativa. Nós temos, quando temos 2 adultos numa casa, eles têm que ser protagonistas da mecânica da casa funcionando. E a mulher tende, não fez, vou lá, vou eu mesma faço, já vou nervosa tirar a roupa do varal. Não. A mulher tem que sair desse lugar de achar que ela tenha que fazer tudo. Isso é um exercício. E que às vezes a gente se surpreende do companheiro florescer nessa cooperação, porque não é ajuda, é papel dos dois, cuidar da criança, das coisas da casa. E a gente percebe, nossa, eu não estava dando espaço que ele floresceu fazendo quando eu saí tanto de campo. Então, a sobrecarga é uma das coisas que tem levado mulheres ao burnout mais do que homens, porque mulheres são mais vulneráveis ao burnout. E são, não porque elas são fracas, são porque elas abraçam muitas coisas. E uma coisa que a neurociência mais recentemente descobriu, as variações hormonais ao longo de uma vida tornam a mulher mais vulnerável a questões relacionadas à saúde mental. E por que nós sofremos variações hormonais? Porque o nosso corpo foi feito para reproduzir, para ter nenês, não que seja uma obrigação das mulheres. Mas essas oscilações hormonais são as que nos permitem engravidar e ter filhos. Então, é parte da nossa natureza, isso não é uma fraqueza, é uma característica do nosso corpo, mas que nos deixa mais vulneráveis a questões relacionadas à saúde mental, várias questões. E aqui, por fim, a ideia não é mais fazer lives de 1 hora, porque ninguém aguenta assistir 1 hora. Aqui, por fim, eu quero trazer um último ponto, que são questões que a gente precisa exercitar para não ser levada ao estresse, que é o pensamento. O pensamento, uma cientista britânica que ganhou um prêmio Nobel por conta dessa pesquisa, trouxe como pensamentos negativos diminuíam uma estrutura do nosso cérebro, aumentando, favorecendo o nosso envelhecimento. Então, não é coisa zen, esotérica, falar em pensar positivo. E pensar positivo não é negar as coisas difíceis que você esteja passando, mas é não ficar ruminando coisas negativas, não ficar consumindo notícias trágicas, não ficar propagando naqueles grupos de WhatsApp o acidente, a catástrofe, a previsão. Não. E é isso que a hipnoterapia costuma trazer de muito positivo, é o exercício de um olhar positivo sobre as coisas. Porque eu vou só convidar vocês para pensarem numa coisa. Se vocês olharem todo dia de manhã para o espelho e falarem: hoje o dia vai ser uma porcaria, não vai dar nada certo, duvido que eu vou conseguir fechar aquele contrato. Qual a chance do dia ser bom? Ao mesmo tempo, se você intimamente sempre pensar, não, vai dar tudo certo. Eu não sou uma pessoa que gosta dessas coisas rasas. Pensa positivo que tudo dá certo. Não é isso. É um exercício de você ser positiva diante da vida. Eu vou contar uma historinha que eu normalmente conto quando eu explico isso para as minhas pacientes. Imagina que sexta-feira você vai para a praia, fim de semana delicioso, numa pousada, você não tem que cozinhar, não tem que arrumar a cama, tendo servida lá no café da manhã, praia, sol, piscina, você fica de sexta-feira até domingo à noite. Domingo à noite você volta, fim de semana maravilhoso, para quem é solteira com boy, para quem não é solteira com marido, com namorado, enfim. E aí você tá chegando em São Paulo e o pneu do carro fura. E daí você sai para trocar o pneu, começa a chover, você tem que tirar a mala para tirar o pneu e chovendo. Daí você chega segunda-feira no trabalho e o pessoal fala: e aí, como foi o fim de semana? Putz, você não acredita, a hora que eu cheguei em São Paulo choveu, eu fui tirar o pneu, começou a chover, molhou a mala, eu me ensopei. Você esqueceu as 48 horas deliciosas que você teve. A nossa mente sempre nos joga para esse lugar que eu expliquei no começo da live. Estamos sempre alertas para o que é negativo, para o leão que vai chegar no Homem das Cavernas. E a gente tem que fazer um exercício para sair desse lugar. Não é falar, que bom, perdeu uma perna, mas tem a outra. Não é isso, gente. Eu vivi momentos muito difíceis na minha vida, trágicos. Perdi meu marido de forma trágica. E na hora que você tá na lama, você tá na lama mesmo. Mas o
você faz com o que acontece com você? O que você faz com o jeito que as coisas estão? De que forma você pode seguir adiante de forma positiva? Porque isso muda a liberação de substâncias no seu corpo e de repente aquilo que parecia tão grave não é mais tão grave. O que é grave continua sendo grave, gente. Eu não sou aqui a que vê o mundo cor-de-rosa. Não, o que é grave continua grave. Mas não é só aquilo, tem outras coisas acontecendo. E aí você vai construindo uma visão mais positiva e vai entrando num círculo virtuoso e as coisas vão ficando melhores. E no início da live eu falei, mas por que é tão difícil implementar esses hábitos? É dificílimo mudar hábito. A gente normalmente começa a dieta na segunda, porque segunda é o dia da dieta, mas chega na quarta-feira, você tá cansado, você fala, eu mereço esse brigadeiro, esse pedaço de bolo. Começa, se matricula na academia, vai na segunda, vai na quarta, na sexta, você fala, acho que vai chover, eu não vou, sendo que tem telhado na academia, né? Por que é difícil mudar hábito? O nosso cérebro, ele consome uma quantidade muito grande da energia que o nosso corpo produz para ele funcionar. Então, se ele consome uma quantidade muito grande, sendo tão pequenininho, ele pesa mais ou menos 2% do peso do nosso corpo. E tem todo um resto de órgãos que precisam da energia do corpo também para funcionar. Ele teria que buscar mais energia para fazer algo diferente do que ele faz. Por isso, é difícil mudar hábitos. Então, a minha dica para finalizar aqui para vocês, coisas que eu aprendi fazendo a minha pós-graduação em neurociência, faça micro hábitos. Então, você quer perder 1 quilo nesse mês, põe uma meta de 100 gramas por semana. Mas 100 gramas vai dar 400 gramas. Sim, vai dar 400 gramas. Mas 100 gramas você consegue. Ao conseguir, você celebra. Ao celebrar, você despeja dopamina no seu cérebro. Isso é, vou de novo para a próxima semana, acho que eu vou fazer 150. Você consegue. Não joga para 300, entendeu? Vai com mini hábitos. Então, quando eu falei sobre atividade física, começa com 1 vez por semana. Você conseguiu? Agora eu vou para 2. Você conseguiu? Agora eu vou para 3. Põe uma no sábado, então só 2 dias de trabalho que você faz encaixar essa atividade física. Mini hábitos é a solução para você começar a mudar de hábitos. Então agora eu vou abrir para perguntas. Deixa eu voltar que tem muita gente que chegou aqui, vi que algumas pessoas escreveram. Deixa eu ver. Não consigo manter o sono, acordo 2 da manhã. Marcio Pavão. Marcio, eu falei que no final da tarde começa a produzir melatonina no nosso corpo e ela vai sendo produzida, é o que faz a gente dormir, ela vai sendo produzida até 2, 3 da manhã. Então, o cortisol, que eu falei que quando a gente deixa a luz solar nos atingir, despeja adrenalina, endorfina e cortisol no nosso corpo numa quantidade suficiente para ser benéfico. No final do dia, esse cortisol começa a cair e começa a subir a melatonina para a gente ter sono. Lá pelas 2, 3 da manhã, a melatonina começa a cair e começa a subir o cortisol para você acordar no início da manhã. Se você tivesse um bom sono, você acordaria naturalmente lá pelas 6 horas da manhã. O que acontece que faz a gente acordar? E aqui eu acredito que muita gente já deve ter experienciado isso. Na minha pior fase pré-burnout, eu acordava 3h20 da manhã todo dia. Lá pelas 2, 3 horas da manhã, a melatonina começa a cair e o cortisol começa a subir para lá na frente você acordar. Mas se você está estressada, esse cortisol dá um pulo. É despejado uma quantidade muito grande. E daí a gente acorda. É por isso que pessoas estressadas acordam por volta de 2, 3 horas da manhã. Pensamento acelerado é ansiedade, pensamento acelerado é ansiedade. Então usa tudo isso que eu coloquei aqui, depois eu vou deixar nos comentários todos os tópicos para que vocês possam acessar ali. Denise, que várias dicas preciosas, obrigada, vou colocar em prática. Taira Mairink, coloca mesmo, Taira, vai devagar e sempre e prestando atenção em todos esses pontos que eu coloquei.
Esse perfil que se doa muito é muito vulnerável ao burnout. Exatamente, Taira. Quem se doa demais é mais vulnerável ao burnout. Bom, pessoal, não surgiu mais nenhuma pergunta. Espero que tenha sido útil para vocês. Eu vou deixar nos comentários, assim que eu salvar essa live, os protocolos de gerenciamento de estresse para evitar que você se estresse, entre num burnout, porque a recuperação é muito difícil. Obrigada pela presença de todos vocês e um grande beijo para todos vocês.